Crianças, bom dia, pais e responsáveis. Hoje a nossa aula nós vamos começar com língua portuguesa. Hoje será língua portuguesa e ciências, tá? Vamos lá para nossa aula. Olha só, não esqueçam de colocar o nome de vocês, nome completo, tá? E a data que estão fazendo a atividade. Em língua portuguesa, vamos trabalhar a atividade de leitura e interpretação. Vamos trabalhar uma propaganda. Olha só, uma propaganda. Observe a imagem da propaganda. Quem é que está nessa imagem? Olha lá em cima. Rende tanto que só fome de elefante para dar conta. Quem é que está nessa propaganda? Para quem é essa propaganda? Sobre o que é essa propaganda? Você vai olhar, fazer a leitura da imagem, vai tentar ler o que está escrito. Embaixo na nossa direita, tem alguns comerciais de algum produto, você vai ler também. Depois que você fez essa leitura de imagem, você vai para outra folha e vai responder essas questões. Olha só, tá na primeira questão, tá abreviado lá, ó, tá negrito, tá sublinhado, tá? Na frase, rende tanto que só fome de elefante para dar conta. A expressão grifada significa que o molho de tomate. Por que é expressão? Porque são duas palavras que está grifada, rende e tanto, as duas que estão grifadas. Eu não quero saber sobre a frase toda, só sobre essas duas que estão grifadas, essas duas expressões. Por que rende tanto que só fome de elefante para dar conta? Aí você vai ler. Tem a opção A, B, C e D. Vai ler direitinho, com calma e vai responder. 2. Por que a propaganda não usou a expressão fome de leão no lugar de fome de elefante? Aí tem a expressão A, B, C, D. Aí vai ler devagarzinho e vai responder. Não é para ler e já responder assim, não. Tem que ler devagar, não entendeu? Leia de novo. 3. Observando imagem e texto da propaganda, pode-se afirmar que o molho de tomate pode ser usado. Como é que pode ser usado? Apenas em macarrão? Em poucos pratos? Apenas em carnes? Em diversas receitas? Vamos ler novamente com calma para poder responder. 4. O objetivo dessa propaganda é: para que serve essa propaganda? A gente vai ler as opções e vai responder. 5. Na frase, rende tanto que só fome de elefante para dar conta. O ponto final é usado para quê? É para expressar uma emoção? Enumerar situações? Eu estou enumerando 1, 2, 3, 4, 5. Ou é para finalizar uma ideia? Ou é para indicar uma dúvida? Eu estou com dúvida, eu vou usar o ponto final, é isso? Vamos lá, vamos ler novamente. Para que serve o ponto final? 6. Forme frase utilizando palavras do texto. Você vai pegar uma palavra do texto. Qual é o texto? Rende tanto que só fome de elefante para dar conta. Vai pegar umas palavras dessas daí e vai formar frases, tá bom? Agora nós vamos lá para a nossa aula de ciências. Olha lá. Em ciências, nós vamos trabalhar a diversidade dos animais. Sabemos que há uma diversidade de seres vivos, como características distintas, são diferentes. De acordo com essas características, os animais podem ser classificados, considerando vários aspectos. O habitat é onde ele mora, tá? É a casa deles. Pode ser aquático ou terrestre, domésticos e selvagens, nocivos e úteis, animais que voam e rastejam. A cobertura do corpo. O que tem no corpo dele? Se ele é de pena, de escama, de pelo. A reprodução, alimentação, tamanho, pequeno ou grande porte, a estrutura corporal e etc. Os animais fazem parte da paisagem de lugares diferenciados. Eles se relacionam com os outros animais. Ao conjunto desses animais chamamos de fauna, que é onde fica todos eles.
Olha só a atividade. Escreva o nome dos animais e enumere os quadros de acordo com a legenda. 1 é o animal que vive na água. Aqui, nesse quadradinho, tem vários animais. Tem um animal aqui que ele vive na terra, quando ele é um filhotinho. Ele vive na água, quando ele é um filhotinho. E depois ele vai para a terra, tá? Qual deles que são? Ele nasce na água, aí ele vai crescendo, vai sofrendo uma metamorfose. E depois ele vai para a terra. Animal que vive na água e na terra. Qual é? Você vai marcar os números, tá? Lembrando que essa apostila, vocês vão preencher ela quando a gente terminar, aí vai entregar lá na escola, tá? Não é para destacar nenhuma atividade e levar para mim agora não, só depois, tá? Quando a gente terminar toda. Agora a gente vai para outra aula de ciências. É a classificação dos seres vivos. Vai anotar o nome da escola, o seu nome, a data, o nome completo. Nome de pessoa se inicia com letra maiúscula, o sobrenome também com letra maiúscula. E vai colocar a data que nós estamos fazendo a atividade. Aqui nós vamos falar sobre a classificação dos seres vivos. Como que ele é, qual é a característica dele, tá? Classificar os seres vivos significa organizá-los em grupo, de acordo com as suas características. Por meio dessa classificação, facilita o conhecimento e a compreensão dos diferentes seres vivos. Os seres vivos inicialmente são divididos em 5 grupos, que são as plantas, os animais, as algas, os fungos e as bactérias. As plantas são encontradas nos mais diferentes lugares, na água, terra, sobre outras plantas, e são capazes de produzir seu próprio alimento. Olha só, as plantas elas só precisam da luz do sol e de água, a água da chuva, que ela mesma produz o próprio alimento dela, ela faz a fotossíntese, tá? Então ela não precisa comer como nós seres humanos, arroz, feijão, ela mesma faz o seu próprio alimento. Os animais se alimentam de outros seres vivos e podem ser encontrados com as mais diversas características e sobrevivem em ambientes distintos, tanto na água como na terra. As algas são aquáticas, vivem em água doce e salgada, no rio ou no mar. Produzem seu próprio alimento e são encontradas em tamanhos microscópicos ou em grandes dimensões. Quer dizer o quê? Que tem umas que a gente não consegue ver só usando o microscópio e outras são bem grandes as algas, né? Os fungos. Uma característica importante é que eles digerem o alimento externamente ao corpo, processo onde o alimento sofre decomposição e pode ser reaproveitado por outros seres vivos, as plantas. Por exemplo, se você pega um pedaço de pão e você molha ele com um pouquinho de água e guarda ele dentro de uma sacolinha fechada, vai passar uns dias, ele vai ficar com umas coisinhas verdinhas, que lá são fungos, tá? Nós não podemos comer nenhum tipo de alimento que tiver com fungo. Esse tipo de fungo faz mal para os seres humanos, tá? A gente não pode comer. As bactérias são microscópicas, quer dizer, muito pequenas, não podem ser vistas com o nosso olho, a gente precisa do auxílio do microscópio. Estão em toda parte, no ar, na água, no solo, nos seres. A maioria das bactérias é inofensiva, não faz mal para a gente. No entanto, algumas podem provocar doenças, como a cárie nos dentes. Assim como os fungos, as bactérias participam do processo de decomposição. Agora tem a atividade, ó. 1. Observe as figuras abaixo e complete corretamente a tabela de acordo com as características de cada animal. Olha lá, temos um pássaro, um peixe, algas e plantas. Aqui embaixo está ser vivo, onde vive, como obtém o alimento. Então, se aqui eu tenho um pássaro e um peixe, eles fazem parte de qual grupo? É das plantas, é dos animais, das algas, os fungos ou as bactérias? Aí eu vou colocar aqui qual ser vivo que é. Onde é que ele vive? Como que ele obtém o alimento? Como é que ele faz para conseguir alimento? Lá na página do lado, 2. Os seres vivos são divididos em 5 grupos, que chamamos de reinos. Observe a figura, identifique os reinos e cite uma característica de cada um deles. Olha lá, ó.
Aí nós vamos colorir isso aqui, tá? Estamos aqui indicando primeiro os grupos dos animais, né? Dos seres vivos. A gente vai colocar qual que é o animal aqui, os animais, faz parte do quê? Qual é a característica dele? Os fungos, as bactérias, as plantas, as algas. Depois que a gente escrever o nome, a gente vai colocar as características e vai colorir, ó. Agora vamos colorir de acordo com a legenda. De verde vai ser as plantas, de vermelho os animais, de azul as algas, amarelo os fungos e lilás as bactérias, tá? 3. A floresta amazônica é o habitat de muitos seres vivos, é onde eles moram, é a casa deles, habitat é casa. Pesquise o nome de alguns animais da floresta amazônica e registre aqui. Você vai escrever. Mas assim, a gente poderia pesquisar da nossa região, né? Da nossa região aqui mesmo, do estado do Acre, né? De onde a gente mora. Alguns animais, tá? A nossa aula de hoje fica por aqui. Meu muito obrigada e um forte abraço fraterno da professora Rose.